Shalom, shalom, hermanos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você, meu irmão? Eu espero sinceramente que você esteja bem e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? Hoje nós iremos falar sobre os textos bíblicos, estudaremos a língua portuguesa com os textos bíblicos, ou seja, português com textos bíblicos. Falaremos hoje sobre o sujeito. Afinal de contas, o que é sujeito? Para que nós possamos entender o que é sujeito, nós vamos ler um texto das Escrituras para falar sobre o assunto. Ele se encontra em Isaías, no capítulo 1, versículo 18, que diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então estamos lá com a brilhante pergunta: o que é sujeito? Ora, o sujeito é o elemento que pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo de uma frase. É o termo sobre o qual se declara alguma coisa, ou seja, o sujeito também é o termo sobre o qual nós declaramos alguma coisa. O sujeito também é, na análise sintática, um dos termos essenciais da oração. Ele é o termo com o qual o verbo concorda. Aí você vai me perguntar, mas professora, o que é análise sintática? A grosso modo aqui, tocando bem sintético, quando nós falamos sobre a análise sintática, estamos falando da função da palavra na frase, a função dessa palavra uma após outra nesta frase, nesta oração. O sujeito pode ser simples, composto, implícito ou indeterminado e pode estar antes ou depois do verbo. Estas classificações de tipo de sujeito não veremos aqui nesse vídeo. Somente veremos aqui o que é sujeito. Posteriormente poderemos falar sobre esse assunto. Se nós notarmos também, há orações sem sujeitos, ok? Então nós temos o sujeito simples, sujeito composto, que é o mesmo que chamá-lo de implícito ou desinencial. Temos também o sujeito indeterminado e temos as orações sem sujeito. Mas professora, como nós encontramos o sujeito em uma oração? Vamos por parte. Primeiro, vamos identificar nessa oração o verbo conjugado. Segundo, encontramos o verbo, perguntamos para o verbo quem, mais o verbo e o restante da oração. O que, mais o verbo e o restante da oração. Lembre-se, quando nós perguntamos quem mais o verbo ou o que mais verbo, devemos fazer as devidas colocações para ajustar a essa oração, ok? A resposta que nós tivermos sempre será o sujeito. Vamos voltar novamente ao versículo desta aula, o que vai nos ajudar a entender quem é o sujeito. Por que nós escolhemos este versículo? Tivemos aí, alguns tempos atrás, uma polêmica sobre alvo mais que a neve está falando de pigmentação de pele e se deu uma discussão, me perdoem, infundada sobre racismo e não racismo. E nós vamos entender que, primeiro, na língua portuguesa, saber quem é o sujeito para que nós possamos entender no versículo, através da língua portuguesa, quem é o sujeito da oração, se é a pele ou se é outra coisa. Então, voltamos a ler o versículo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Veja, falamos o texto. Qual que é a primeira dica para encontrarmos o sujeito? Encontrarmos os verbos conjugados. Aí você vai me perguntar, mas professora, o que é verbo?
E eu vou te responder, meu querido e minha querida aluna. Verbo, vamos lá lembrar? Tirar do fundo do baú as nossas memórias. Verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. No entanto, sua professora trouxe aqui mamão com açúcar para você. Todas as palavras que estão sublinhadas e com cor vermelha ou de cor vermelha são os nossos verbos, ok? Essas palavrinhas vermelhas sublinhadas são as palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, ok? Esta é uma oração. Aí você vai falar para mim, mas professora, é uma oração porque nós estamos utilizando um texto bíblico? Não, meu querido e minha querida aluna. Nananina, não. É uma oração porque na língua portuguesa, quando nós falamos analise a oração abaixo, é porque é uma frase ou um enunciado que contém verbo, ok? Repetindo. Embora você vai precisar orar muitas vezes para entender português, aqui, quando falamos de oração, não é porque estamos utilizando um versículo, um texto bíblico para entendermos o que é sujeito, e sim porque todo enunciado, toda frase que contém verbo é uma oração. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida aluna? Então vamos continuar. Quem mais verbo ou o que mais verbo é igual quem ou que sejam como escarlata. Ou seja, se eu coloco o que mais o verbo, né? Quem será como a escarlata? Ou o que será como a escarlata? A resposta sempre será o sujeito. Então vamos lá ver. Quem será? Qual será a resposta? Os vossos pecados. Então quando nós encontramos o verbo conjugado, que é o nosso sejam, ele está na terceira pessoa do plural. Juntamos aí com quem mais verbo ou que mais verbo, colocamos aí quem seja. Lembra que eu falei que nós devemos fazer as devidas adequações para que possamos entender? Então, quem será como a escarlata? O que será parecido com a escarlata? A resposta sempre será o sujeito. O nosso verbo conjugado não mente. Ele só fala a verdade. Quem é o sujeito? De quem que nós estamos falando? Estamos falando da cor da pele? Estamos falando da pigmentação do ser humano? Nananina, não. O texto está falando sobre os vossos pecados. Ou, para que eu não fique de fora, os nossos pecados. Vamos ao outro verbo conjugado. A mesma regrinha, quem mais verbo ou o que mais verbo. Então, nós vamos ter aí, quem se tornará branca como a neve? E o que se tornará branco como a neve? A resposta sempre será o sujeito. Quem vai se tornar branco como a neve? Eles. O que se tornará branco como a neve? Eles. E quem é eles? Os vossos pecados. Para que a professora não fique de fora, falaremos os nossos pecados. Entendido até aqui, meu querido, minha querida? Muito fácil, não é verdade? Vamos para o restante dos verbos. Continua a mesma dica, quem mais verbo, o que mais verbo. E nós temos aí, quem será vermelho como carmesim ou o que será vermelho como carmesim. A resposta sempre será o sujeito. Quem será vermelho como carmesim ou o que será vermelho como carmesim? A resposta, eles. Quem é eles? A nossa pele? A nossa pigmentação? Não. A nossa pessoa? Não. Os nossos pecados, ou, como diz o versículo, os vossos pecados. E quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando do mundo natural, não estamos falando da pessoa natural, estamos falando do homem interior, do homem espiritual. Ou seja, não tem nada a ver com racismo. Vamos ao último verbo, a diquinha continua a mesma, vamos cantar e vai ficar tudo lindo. Quem mais verbo? O que mais verbo? Quem mais verbo? Nós temos aí quem se tornará como a branca lã ou o que se tornará como a branca lã. Quem? Eles. E quem é eles? Os vossos, os nossos pecados. Entendeu, meu querido irmão, minha querida irmã? Tranquilo?
Você vai poder agora falar com aquele seu coleguinha lacrador que quando a gente canta alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós estamos cantando Isaías capítulo 1, versículo 8. E nós não estamos cantando a pessoa carnal, a pigmentação do indivíduo, para que nós não venhamos mais a cantar esse hino por se tratar de racismo. Por favor, a profa está te ensinando a interpretar um texto dentro do contexto, porque texto fora do contexto, ele se torna um pretexto para esse tipo de interpretações equivocadas. E devo te dizer aqui, vergonhosamente equivocada. Porque dentro da língua portuguesa já mostra que a pessoa está equivocada. Aí daqui a pouco nós vamos trazer do hebraico, aí a vergonha vai ser ao quadrado. Vai se multiplicar, é elevada ao quadrado. Ou quiçá a 10ª potência. Então, meus queridos irmãos, vamos para o texto bíblico. No entanto, antes disso, vamos corrigir. Há alguns minutos atrás eu falei Isaías capítulo 1, versículo 8. Não é 8, é 18. 18, sim? 18. Então, agora que nós entendemos na língua portuguesa do que se trata, vamos ao texto bíblico, porque alguém pode dizer, professora, você falou isso usando o português, mas e se nós formos fazer uma exegese profunda do texto que você acabou de explicar, que não está falando de pigmentação, de cor de pele, de homem natural, mas está falando do homem espiritual e dos pecados, algo que é intrínseco à alma, ao espírito. Se você não fez uma exegese, então nós vamos ao texto em hebraico e vamos fazer essa tão sonhada exegese. Vamos lá então, agora eu vou colocar todo o meu latim, ou seja, todo o meu hebraico aqui, falando com vocês em hebraico. Já peço perdão porque às vezes eu me enrosco porque eu não leio com frequência em hebraico, mas espero que a partir de agora com as nossas aulas eu me aperfeiçoe mais em falar hebrit, sim? Em falar em hebraico. Im iehu hataechem kashemin kashaleg I albino im iademum katola katsamer ieium. Trocando em miúdos aqui, tá? E alevino, brancos como a neve, né? Vamos lá. Cachaleg e alevino, ou seja, brancos como a neve. Assim como seus pecados fossem cachaleg e alevino, a palavra traz uma comparação, tá? Dos pecados brancos, dos pecados que estavam vermelhos, mas agora faz uma comparação com a neve. Por que será que essa comparação foi feita com a neve? Esta palavra cachaleg vem da raiz cacheler, que significa neve. E aí eu repito, porque se tornarão ialevino, ou seja, embranquecidos como a neve. Irmãos, você já parou para pensar que cada gotícula pequena, cada partícula da neve, ela tem suas características próprias? Nenhum floco de neve é igual ao outro. Já pensou nisso? Por ter essas características, se assimila a nós. Nós somos seres únicos, cada um de nós temos uma identidade, uma impressão digital, um DNA e uma íris. Excepto em algumas exceções, como os gêmeos que têm o mesmo DNA, mas as impressões digitais são diferentes. Somos seres únicos. E ainda há um mistério na palavra sheler, né? Na língua hebraica, cada letra da palavra hebraica, ela corresponde a um número, ok? Então, kashaler, ela vai corresponder a um número. O Shin vai corresponder ao 300, o Lamed ao 30 e o Gimel terá o valor de 3. Veja, a palavra é kasheleg, ok?
Às vezes, quando pronunciamos rápido, parece que está um finalzinho do R. Então, eu vou colocar o G aqui para que você possa entender. Então, a palavra kasheleg, como a neve, sheleg, neve. Então, como cada floco de neve tem a sua característica, assim como nós temos a nossa própria identidade, a palavra sheleg, ou shin, tá? Ele tem o valor na língua hebraica de 300, o lamed de 30 e o gimel de 3. Então, somando aí vai dar 333, ou seja, os números estão em harmonia. Então, nós temos a palavra neve, que significa único, identidade própria, diferente de todos, porque Deus não faz ninguém em série, e temos aí a numerologia das palavras hebraicas, mostrando que essa divisão, digamos, única, identidade única, ela entra em harmonia com o sagrado, com o divino. Se nós formos estudar, irmãos, a palavra fala de trindade o tempo todo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos seres tricotômicos, alma, corpo e espírito. Então, quando vai falar aqui que nós temos que nos tornar, a nossa alma, temos que ser purificada do nosso pecado, tá? Para se tornar branco como a neve, não só foi no sentido de ser branco da cor branca, mas no sentido de ser harmônico espiritual. Então, para que mais harmônico do que a neve e a própria palavra dentro da língua hebraica, trazendo o sentido etimológico e numerológico de uma branquitude harmônica, ou seja, uma alma transformada, uma alma trina transformada de acordo com aquilo que o nosso Deus planejou. Nós poderíamos aqui, irmãos, citar vários exemplos sobre o número 3, mas eu quero que vocês estudem por si só. Vou deixar algo sim para que vocês possam buscar por vocês mesmos, porque é importante que a gente conheça e prossiga em conhecer tudo que se refere ao nosso Deus, ao Deus que nós servimos e dizemos amar. Se nós servimos a Deus, como diz as Escrituras, nós guardaremos os seus mandamentos. Para guardar o mandamento, temos que estar constantemente estudando ele. Não é ler hoje e amanhã falar assim, não preciso mais ler porque eu já li ontem. Não, irmão. A comida que você comeu ontem não serve para hoje. Entende? Então, mais uma vez, provamos na língua portuguesa, através de estudo do sujeito, que é o sujeito, que o sujeito da nossa frase, do livro de Isaías, do capítulo 8, versículo 18, não se trata da pele nem da pigmentação, ou seja, não tem nada a ver com racismo. Fizemos uma exegese bíblica um pouco mais aprofundada e verificamos que aqui há um casamento, uma duplicidade entre a neve e a sua numerologia ao ser escrito neve, sheleg, ok? E nós vemos algo que não é só branco como cor, mas simboliza a purificação, a identidade única ao ser purificado do indivíduo que é lavado com o sangue. E esse sangue nós sabemos que é o sangue de Jesus. Se a pessoa, irmão, se nós quando mostrarmos que estudamos, que entendemos o que significa algo com a neve, a pessoa ainda insistir em racismo, irmão, ela está sendo se denegrindo, porque como dentro da exegese nós vimos que não fala de pigmentação de pele, e dentro do estudo da língua portuguesa, através do que é o sujeito, nós não vimos falar sobre pigmentação de pele, ou seja, então nós percebemos que não se refere ao racismo, e que se refere ao pecado e à purificação deste pecado. Logo, a própria pessoa, porventura, não estaria dizendo que a cor negra dela é pecado? É a pessoa que está dizendo isso, não é as Escrituras. E muito menos o hino que foi baseado nas Escrituras. Quem dera nós tivéssemos mais hinos baseados na Escritura, como este hino, Alvo Mais Que a Neve. Então, irmãos, se nós formos falar sobre esse assunto, vai se estender muito. Mas eu creio que até aqui deu para que você possa entender o que a professora Kenny quer dizer, ou não?
Então, se você entendeu, coloque aí embaixo nos comentários. Se não entendeu, coloque também. Nós vamos tentar trazer o melhor esclarecimento possível. Eu, no entanto, acredito que já com o material que nós temos, dá para ter uma vergonha alheia. Ou não? Eu creio que sim. Então, meus queridos e minhas queridas, até a nossa próxima aula sobre português com textos bíblicos. Eu espero que você tenha gostado. Le hitre ot.